Deus. E quando o corpo é perfeito, remido, agora nossa alma é perfeitamente remida, certo? Não pode perecer, tem vida eterna. É o que a Bíblia diz. Oh, eu me sinto bem. Observe por quê. Porque eu sei que é o assim, diz o Senhor. Apenas ancora minha alma ali e sigo em frente e digo, Satanás, vocifere o quanto quiser contra mim. Isso não me incomoda, porque sei em quem tenho crido e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. O que nós precisamos hoje à noite é de um bom reavivamento como antigamente, a moda de Billy Sunday, de quebrantamento, de aleluia. É o que precisamos por aqui em Louisville. Isso mesmo, precisamos de um bom reavivamento pentecostal à moda antiga, enviado por Deus. Sim, Senhor. Observe, então, quando nossos corpos são remidos, o que nós temos cura divina agora como uma sombra. Como aquilo foi uma sombra lá no Pentecostes, observe o que eles fizeram no tempo de sombra, de salvação. Veja como eles andaram lá diante de Deus, apagaram do fio e assim do fogo e escaparam do fio da espada. Todas estas coisas que fizeram, saíram da fornalha ardente, foram-se da cova dos leões e tudo mais, através da sombra. Aleluia! Através da sombra do Pentecostes. Agora temos redenção perfeita através do sangue de Cristo. Eles não podiam ter redenção perfeita então, porque era sob o sangue de touros e bodes. E isso não tira pecado. Isso apenas cobria o pecado. Mas quando o sangue de Jesus foi derramado, o sangue mais santo e justo, os pecados não foram mais encobertos. Eles se separaram e acabaram, e o crente vai na presença do seu Criador. Aleluia! Se eles fizeram isso, então, a sombra lá de Moisés cantando no Espírito, então, em Apocalipse, aqueles que possuem a redenção perfeita do corpo se colocaram no mar de vidro e cantaram o cântico de Moisés novamente, no livro de Apocalipse. Fala-se de reunião do Espírito Santo? Eles tiveram isso quando subiram naquela margem. Ouça, irmã, a pequena digna Miriam, a profetisa, a irmã de Moisés, uma profetisa, ela ficou tão entusiasmada que agarrou um tamborim e correu pela margem, tocando este tamborim e dançando no espírito. Não somente isso, mas todas as filhas de Israel a seguiram dançando no espírito. Se isso não é o Espírito Santo caindo, eu nunca vi um. Claro, então, se todas aquelas nações nobres ritualistas pudessem ter olhado com seus binóculos e visto aquilo, teriam dito: fanatismo! Certo, mas era Deus! Certo! As coisas enobrecidas olham com menosprezo hoje para o que Deus tem abençoado. Certo, faz-me lembrar de uma história. Um indivíduo tinha uma grande e boa fazenda. Ele construiu grandes bons celeiros, tão enobrecido e clássico quanto podia ser, mas ele era muito preguiçoso para cultivar. Pois bem, havia outro fazendeiro que morava perto dele. Ele não tinha um celeiro como aquele, mas era realmente fazendeiro. E ele havia colocado bastante bom alimento no celeiro esse ano, e 2 novilhas nasceram, uma em um celeiro e uma no outro. Quando chegou a primavera, eles tiraram as novilhas do estábulo. Aquela pequena novilha daqui havia sido alimentada muito bem. Que coisa, quando aquele vento começou a bater nela. Oh, que coisa! Ela esperneou e saiu o mais rápido que pôde, bufando e pulando e dando pinotes e assim por diante. E então o outro fazendeiro soltou a sua ali. Ela não tinha nada para comer exceto ervas daninhas. Um fazendeiro muito preguiçoso tinha preguiça de alimentá-la. Traz à mente alguns desses pastores, certo? Preguiçosos demais, superficiais demais, e celeiros enobrecidos. É só isso o que vocês possuem. Coloquem alimento aí para a novilha. Certo, o batismo do Espírito Santo pregado com poder, isso os chamuscará, isso mesmo, mas é disso que eles precisam, é de uma boa chamuscada à moda antiga, é o que a igreja precisa, o que os membros precisam. Observe, e esta pequena novilha foi prejudicada, a pobre coitada saiu da fé, estava tão magra que mal conseguia andar.
E ela espiou através da fenda e olhou do outro lado. E ela viu que a outra novilha estava bufando, estava toda gorda e rechonchuda, sentia-se bem. Havia se alimentado o inverno todo. E aquela pequena novilha faminta olhou e disse: que fanatismo! Que coisa! Claro, ela estava magra demais para pensar em outra coisa. Mas vou lhe dizer, quando aquela que foi engordada o inverno todo, irmão, ela sabia onde ela estava. Ela estava se divertindo quando aquele vento quente começou a soprar sobre ela. E qualquer um que é nascido do Espírito de Deus chamam-no de fanático ou de qualquer outra coisa. Mas quando aquele vento quente de primavera do Espírito Santo começa a chegar como ele fez no dia de Pentecostes, algo vai acontecer. Certo? Os ventos quentes começam a soprar. Irmão, você está todo gordo com o evangelho, todo rechonchudo e sentindo-se bem. Dê pinotes e aproveite. Foi dessa maneira que Miriam e os outros fizeram. Olharam para trás e viram todas aquelas velhas coisas que eles outrora faziam. Estava tudo morto e acabado. Eles já tinham visto Deus aceitar o sangue, já tinham visto seu poder em cura divina, que encontrava-se entre eles. Passaram pelo Mar Vermelho e foram batizados com o Espírito. Atravessaram para o outro lado simplesmente aproveitando. Eles não se importavam com o que todas as organizações achavam disso. Amém! Que tipo perfeito isso é hoje do crente que ousa dar um passo. Deus prometeu que ele supriria tudo o que eles necessitassem. Ele prometeu que ele supriria tudo o que nós necessitássemos. Ele nunca lhes disse: eu prepararei uma maneira para a cura, eu prepararei uma maneira para isso, eu prepararei uma maneira para aquilo. Ele disse: eu estarei convosco, aleluia! Foi isso que ele disse para nós. Eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. É só isso o que tenho a dizer. Você não tem que discutir isso, aquilo ou aquilo mais. Se ele está aqui, isso me satisfaz. A cura divina está aqui, o poder está aqui. Tudo que ele foi lá, ele é agora. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você pode tomar a sua teologia e se afogar com ela. Irmão, eu creio que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Disse: eu estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. Sim, e ali vieram eles, e ele estava com eles. Agora ele disse: tinham uma cestinha de pão na cabeça, tinham comido tudo e acabado. Não tinham mais nada. Foram dormir com um pouco de fome aquela noite, mas na manhã seguinte, quando se levantaram, havia pão pelo chão todo. É dessa maneira que Deus faz as coisas. Deixa você chegar até o último momento, então mostra para você o que ele pode fazer a respeito. Isso mesmo. Ele gosta demais de fazer isso. Ele gosta demais de surpreender o seu povo. Vocês, homens, gostam de fazer isso com suas esposas. Esperam até o aniversário dela, deixando-a em suspense, porque você a ama. É por isso que Deus nos deixa chegar até o fim do caminho às vezes, porque Ele nos ama e espera para provar o seu sobrenatural e o seu poder. Porque Ele nos ama, é por isso que Ele faz isso. Sim, Ele apenas nos deixa chegar bem onde estamos a ponto de dar o último passo. Então Ele entra em cena. Ele deixou os filhos hebreus entrarem na fornalha ardente, mas havia um quarto homem de pé ali com um abano, não os deixando queimar. Está vendo? Ele sempre está aí. Ele nunca sai. Ele está sempre perto. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Ali, aquela noite, eles apanharam aquele pão na manhã seguinte. Eu posso ver aqueles israelitas que tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho, tinham acabado de ser redimidos pelo sangue, tinham visto o poder de cura de Deus, ou o poder milagroso que ficou entre Deus e entre Israel e o Egito, e tinha afogado os inimigos ali atrás. Como o velho câncer que se foi para sempre, a cegueira se foi, a surdez se foi, a diabetes se foi. Tudo foi afogado lá atrás no sangue de Jesus Cristo. Como se sente? Que coisa! Andando pela rua e algum velho crítico diz: agora espere um momento. Você tem certeza disso? Não fale comigo. Amém! Que coisa! Eu posso vê-los lá só se reunindo, comendo e desfrutando gloriosamente. Exatamente como uma reunião do Espírito Santo como antigamente.
Aqui vem o Espírito de Deus, movendo-se até um santo que estende a mão, chega ao coração assim e grita: Louvado seja o Senhor! Simplesmente uma reunião assim como antigamente. Sim, Senhor. Eles estavam captando isso de um lado ao outro, passando momentos de gozo. Agora, aquele pão nunca cessou, seguiu a viagem toda para eles, isso mesmo, e era um tipo perfeito do Pentecostes em nós. Aquilo foi no natural. Aquele pão nunca cessou. Ele permaneceu o mesmo pão até que entraram na terra prometida, está certo? Vocês, leitores da Bíblia, sabem disso. E então, a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, quando os crentes estavam lá em cima. E veio um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontravam.